trancando o meu curso e começando uma nova etapa na minha vida, nova em questão de execução, porque a antiga ela já é no meu coração há muito tempo. Pessoal, tá escuro um pouco já no quarto, mas sem problema não. Bom, vamos falar um pouquinho antes de dar seguimento a esse vlog aqui. Tô gravando meio que na sequência das coisas. Vou ligar aqui meu microfone, ó. Olha o áudio disso, que maravilha. Então, teve um seguidor que perguntou, inclusive, qual é a câmera que eu uso, porque na rua ela é incrível. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Fazer tipo um pequeno mercado aqui. Nikita. Aí, resolvi fazer na descrição, além dos links dos meus contatos, além do meu Pix, do Apoia-se, de todas as coisas que eu tenho aqui de informações, como, por exemplo, uma pergunta constante nos meus vídeos é: Kaique, qual é essa música do final que eu gosto tanto? Então, tudo vai estar na descrição. Se tiver algum convidado no meu canal e ele permitir, o arroba dele vai estar na descrição. Se tiver algum produto que eu mostrei, alguma coisa e tal. E, né, dando seguimento ao baile, perguntam também, né, sobre a câmera, como já falei, minha câmera é a GoPro 11. Então eu coloquei um link da GoPro 12, porque já tá na 13, então para ficar, ou na 14, não sei. Então para quem quiser, né, criar um canal, quem quiser comprar uma câmera dessa boa que é a prova d'água e etc e tal, vai estar tudo aqui na descrição. Eu coloquei a 12, né, que é um pouco mais avançada e é muito bacana. E esse microfone maravilhoso aqui é o Rode Go Wireless 2. Ó, ele aqui. O link dele também tá na descrição. Eu coloquei dele, que é o que eu uso, e coloquei aquele microfone redondinho que os digitais influencers estão. Então, quem quiser, tá aí os links, pelos meus links também, né? É um site confiável, é da Amazon, então aí eu acabo, é um link de afiliado, né? Acabo, enfim, né? Fazendo o meu merchan aqui. E é isso, então tá na descrição, todos os links, redes sociais, além das redes sociais, qualquer coisa do vídeo, ficou uma dúvida, se eu falar no vídeo assim, eu fiz isso e a passagem custou tanto, eu vou colocar a referência no link, né? Bom, eu tô no momento onde eu tô resolvendo muita coisa da minha vida, né? Tô resolvendo muita coisa e o verão tá chegando, eu acho que vai mexendo no humor da gente, né? Olha que lindo lá na rua como tá. Ó, o verde chegando do verão, as árvores ali já não estão tão mortas mais. E eu tô agora numa fase um pouco diferente, sabe? Tô revendo algumas coisas, aqui a luz tá melhor. Tô me organizando. Eu fiz um vídeo antes desse, né? Acho que 2 vídeos antes desse, falando sobre uma mudança, sobre uma reviravolta no meu canal. E eu prepararia vocês para contar nessa novidade, essa notícia. E eu tô trancando a universidade. Eu tenho meus motivos. Eu comecei desde. Eu tô 7 anos aqui na Rússia. Vim para cá por uma questão muito mais de querer conhecer o país, de morar aqui um tempo, de ver como é os russos. E a minha vida foi acontecendo, né? A minha vida foi acontecendo. Eu falei em outro vídeo algo que uma seguidora gostou da frase e depois eu observei como era profunda a frase que eu falei sem nem ter ideia do quão profunda era, que é que a vida segue uma linha de tempo da qual o relógio não pode acompanhar. E realmente, né, as coisas mudam, a mente muda. Eu cheguei com 32 anos aqui na Rússia e 32 anos no RG, mas o coração, a mentalidade, as experiências de vida estavam em processo de maturidade. Cada pessoa tem seu tempo, né? Tem seu processo. E eu tive fases da minha vida que eu não pude viver, que eu não pude ser livre para fazer, né, para ser. Então a gente acaba não vivendo, isso nos atrapalha muito psicologicamente. Então eu dei uma extravasada. Sabe aquela coisa bem extravasa, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz, meio que isso. Lembrei do meme, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Voltando, né? E eu vivi.
Aproveitei um embalo, estudei, me formei. Hoje eu tenho um bacharelado em Relações Internacionais e Política. Que bacana. Eu sinto orgulho disso. Eu sinto orgulho porque eu tô saindo, quando eu saí da Rússia, né? Um dia, não sei quando, eu vou levar, tipo, parte da minha formação acadêmica foi aqui. E aí eu entrei, né, num mestrado, ganhei a bolsa, voltei pra cá, fiz aquele vídeo que eu sei que é um vídeo que as pessoas dizem, ah, Kaique, mas você falou tanto que queria voltar aqui, isso. E voltando pro mestrado, que não é uma mentira, é uma vontade naquele momento, eu percebi que o meu psicológico não estava muito bacana. Foi muita coisa nesse tempo, foi muita dedicação, foi muita pressão psicológica, e junto com a correria, com a luta do canal no YouTube, e aí, quando eu iniciei aqui, que eu comecei a trabalhar e comecei a pagar minhas dívidas, é muito louco o que eu vou dizer agora. Ó, o sol começando a se pôr. Deixa eu colocar lá para vocês ficarem vendo um pouquinho, ouvindo minha voz e vendo um pouco da rua. E quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a fazer dinheiro, eu parei e pensei, pô, que diferença, cara. Que diferença é a vida menos apertada, é a vida sem estar contando centavos, é ter que estar muito angustiado se o canal vai fazer uma visualização e eu vou ganhar US$ 100 em um mês. Meu pai me ajuda, meu pai sempre me ajudou, até nos momentos que eu falei, pai, não precisa. Só que meu pai, como eu, né, minha família é pobre, não pobre em situação de miséria, não, a gente tem casa, meu pai trabalha pra um caramba com mais de 60 anos, tudo. Já falei, e tipo, pai, não precisa. Eu comecei a trabalhar, ainda assim ele faz questão, né? A gente sempre teve essa relação e ele manda mesmo assim. Mas eu sinto, eu não vou dizer nem manda o que ele pode, ele manda mais do que ele pode, com muito amor, sabe? Me apoia bastante. E, e assim, né? Mas a gente sabe que vida no exterior não é tão fácil. E aliviou muito quando eu comecei a trabalhar. Só que aí veio trabalho, trabalho, estudo, canal no YouTube e eu pensei, o que é minha prioridade? O que é que eu quero? Eu quero. É importante agora um diploma de mestrado, sendo que eu já estou psicologicamente desgastadíssimo, eu estou cansado, eu tô em um looping, sabe, de sair de uma universidade, fazer um vira e volta, rodar, ir pra lá e pra cá, tal, e aí depois entrar em um mestrado e tudo. Então eu tranquei. Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, eu ia preparar de outra maneira, ia falar de outra maneira, mas eu acho que as coisas têm que ser como elas têm que ser no tempo que elas precisam ser. E o tempo é agora. Então, eu tô em processo de trancar. E como é que funcionou? Eu mudei de curso, como vocês sabem, né? Escolhi o curso por causa de um amigo, né? Porque um amigo ia, eu queria estar com esse amigo. E aí foi outro ponto onde eu preciso também abrir um pedaço da minha vida importante, que eu estava muito dependente desse amigo, né? Eu estava muito dependente, Nikita tá assistindo, então vou gravar aqui mesmo. Eu estava muito dependente dessa amizade para me ajudar, para estar junto ali na prova, nos exercícios, na questão da procrastinação, que eu procrastino muito. Eu tenho dificuldade de muita coisa, né? Então eu me vi estando muito dependente de alguém. E aí foi um ciclo que eu fui vivendo e eu pensei, não, 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 não. Eu preciso eu preciso ser, dentre muitas aspas, dentro do que Deus me deu nas mãos para fazer, senhor do meu tempo. Então eu preciso organizar minha rotina, eu preciso me entender como uma pessoa adulta, o que é uma coisa louca. Cheguei com 32 anos, daqui a... Daqui a 2 meses, basicamente, eu tô fazendo 40 anos. Brincando. Eu tô fazendo 40 anos, melhor fase da minha vida. E eu preciso colocar as coisas no lugar. Eu preciso me colocar no lugar. Preciso chegar aqui e dizer o que é que eu quero,
quais objetivos, quais sonhos ainda estão aí precisando ser realizados. Então eu entendi que era o momento de parar. Houve muito conselho, Kaique, luta mais um pouco, são só 2 anos, você fez um semestre, agora mais um semestre e depois um ano, mas eu não quero. Eu não quero. E eu sei, hoje eu entendo o que é não. Hoje eu sei dizer não. Em outro tempo eu tentaria, eu ouviria os conselhos, eu ficaria constrangido, eu ficaria com vergonha, eu ficaria pensando, pô, o que é que as pessoas vão pensar, tudo tal. E hoje isso não me importa. Eu sei o que eu penso, eu sei o que é melhor para mim, eu sei do que eu preciso no momento. E o que eu preciso no momento não é um mestrado. Isso eu tenho plena convicção. E eu demorei para entender algumas decisões que me trouxessem paz, como essa está me trazendo. E aí eu fui, finalizei a troca de curso, né, que eu estava num curso chamado Tzifaravaya Política, que é política digital. E aí eu fui para política asiática, dos países asiáticos e pipipipopopó, tal, tranquei nesse curso. E ao longo do tempo eu tenho um sonho, que esse eu não quero compartilhar não, um sonho de profissão, de adolescência, pouquíssimos amigos sabem, mas que ainda não sei se vai acontecer ou se era só sonho, que não sei. E muita coisa aconteceu, eu já passei por várias áreas, eu já me coloquei, já me vi num monte de coisa, teatro, enfermagem, computação, publicidade e propaganda, relações internacionais. E hoje eu ainda tenho essa dúvida entre um sonho muito grande que eu tenho antigo, entre psicologia, um pouquinho, ou sociologia. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de entender, e eu acho que essa é a minha arma, vamos dizer assim, meu dom, né? O que me foi dado. Conversar, desenrolar a linha de pensamento. Isso é muito louco. Agora eu vou contar uma coisa muito pessoal que sempre aconteceu comigo desde criança. Eu lembro de 11 anos, 12 anos, as pessoas falavam pro meu pai, nossa, seu filho é tão inteligente. E às vezes eu chegava no lugar, começava a falar, por exemplo, nossa, você é inteligente, você fala as coisas tão assim, desenvolve uma linha de raciocínio e tal. E olha que eu sou bem aleatório, né? Eu me perco nas conversas e também, enfim. E conversar sempre foi uma coisa muito grande e me deixava constrangido, porque ao mesmo tempo que eu tinha um pouco de fobia social, eu estava aqui conversando com alguém e a pessoa vinha conversar comigo, falava, meu querido, é assim, o que é que você quer falar com isso? Então, aí quando eu começava a falar, a pessoa parava e ouvia. E aí alguns amigos falavam, pô, você é tão calmo falando, você tem tranquilidade, é tão bom ouvir você falar. E eu me atentava às vezes nisso, mas às vezes eu não me atentava tanto. E começou a acontecer em muitos momentos da minha vida de eu começar a falar uma coisa e ao redor tinha algumas pessoas, deixa eu abrir aqui a câmera rapidinho, que tô gravando muito e parado, ela dá uma esquentadinha. E aí eu começava a conversar com as pessoas e eu via que elas iam parando e prestando atenção no que eu falava, iam ouvindo. Aí aqui no canal eu começo a falar, gravo um vídeo de 10 minutos, eu vejo reclamação, mas reclamações do bem. Pô, Kaique, 10, 15 minutos, faz um vídeo de no mínimo 40. Eu gosto, a gente gosta de ouvir as linhas de pensamento, as conversas e tal. E eu me descubro assim, eu me realizo assim, conversando com pessoas, ouvindo as questões dela, tentando imaginar como é estar na pele de alguém criança, adulto, adolescente, idoso, pobre, rico. Eu vou viajando nas coisas, eu entro, né, nessa matrix assim muito louca. Então vai ser um momento de descobrimento. E eu sinto que o Kaique interior, ele é muito maior do que a carcaça que guarda quem eu sou, tá entendendo? Então, às vezes eu me sinto muito sufocado, eu me sinto muito limitado, eu me sinto muito preso como um hamster na roda da minha rotina, e isso não é o que eu quero para minha vida. Não é o que eu quero. E eu acho que é isso. Eu já disse para algumas pessoas isso, e que me manteve pobre por muito tempo, no sentido pobre financeiramente falando, né? Porque em outros aspectos eu sinto que transbordo uma riqueza, graças a Deus, isso. E, por exemplo, hoje eu assisto o meu canal, mesmo com as brincadeiras, com as minhas lives que eu converso cantando Rosana, com vídeo que eu conto de fofoca, porque ninguém é intelectual 100%, nem constantemente. Eu tenho preguiça de gente assim.
Ninguém às vezes a gente é burro, às vezes a gente é escroto, às vezes a gente faz um monte de coisa, porque faz parte do ser humano essa complexidade, entendeu? Nós somos um conjunto. Eu costumo dizer uma coisa para mim mesmo, que nós somos como um vaso que foi quebrado, então como quebra-cabeça partido em várias coisas. Cada trauma, cada vivência, cada namoro, cada relacionamento, cada decisão externa que foi tomada na nossa vida sem a gente dar o consentimento, mas essas coisas vão nos moldando. Por exemplo, o viadinho que eu ouvia na escola, a fila de papel, de galera que jogou papel, a areia que era jogada na minha cabeça, na sala de aula, todo mundo vendo, coisas assim que foram humilhantes na escola e não estou romantizando o bullying, não estou romantizando más experiências, mas eu sei que por trás dessa cortina obscura das más experiências que eu tive na adolescência, coisas boas aconteceram. Eu deixei de andar com um monte de gente escrota. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci pessoas que eram escrotas e depois viraram maravilhosas. Eu fui uma pessoa escrota com algumas pessoas na minha caminhada. E, e a vida foi acontecendo. Tive um problema com a câmera, não sei o que foi. Eu vou continuar falando e vou botar umas outras imagens, né, de vídeo antigo, só para não perder a linha de raciocínio. E a minha vida foi acontecendo, as coisas foram mudando, eu fui dando um segmento, eu fui vivendo e minha personalidade, ela foi sendo moldada de uma forma muito especial. E hoje eu entendo tudo o que aconteceu, hoje eu entendo que eu não posso me limitar a algo que todo mundo ou a maioria está fazendo para ter um bem que não me completa, que não faz parte da minha personalidade e que não constitui quem eu sou. Por exemplo, eu não posso me render à luta desenfreada por exemplo, por conteúdo na internet, só por números e dinheiro. E eu tô muito feliz com isso agora. Eu tô muito. Não, esse não é um vídeo. Eu acredito que vocês vão entender um ponto. Não é um vídeo de reclamação. Não é um vídeo de tristeza. É um vídeo onde eu entendi por que eu dei muito não. Porque o não foi importante na minha vida. E porque eu tô seguindo uma caminhada de que às vezes ela é difícil até para mim mesmo compreender. É muito difícil para mim compreender, às vezes, como as coisas funcionam, a questão de querer vir para a Rússia e achar que não ia dar certo. Foram muitos pontos, foi tanta coisa, gente. Eu vivenciei muita coisa, mas eu consegui chegar até aqui. E hoje, estando aqui, eu consigo dizer para vocês que vale muito a pena, sabe? Acreditar em quem você é, acreditar no que você pode ser e saber que nem sempre o bem comum, ele é um bem para a sua vida. Que o concurso público, que estudar, que o casar, que coisas que costumam ser importantes para as outras pessoas, elas podem ser não relevantes para você. E é muito bom quando você sabe respeitar esse espaço, quando você sabe se ouvir, quando você começa a compreender que a sua vida, ela não é uma cópia, ela não é a extensão da vida dos seus pais, ela não é o reflexo nem o espelho da vida dos seus amigos e ela não é parte de um conjunto social onde você tem que ser igual à maioria das pessoas. Você pode ser você. É óbvio que no caminho de sermos quem somos, nós vamos passar por umas paradas muito loucas, sabe? Pelo CLT, pelo se adequar ao que os outros pensam, pela regra, pelo senso comum. Às vezes é preciso. Às vezes é preciso, às vezes é um momento onde vai construir e nem por isso deixamos de ser nós. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de usar a mulher como exemplo. É algo que me inspira bastante. Uma mulher quer ser assim, tipo, viajar, fazer um mochilão, tem um estilo de vida, gosta sei lá, quer ser uma cantora da noite e tal. Aí no meio do caminho
Essa mulher, gente, é todo mundo. Eu tô usando mulher como exemplo, mas pode ter em qualquer área da vida, viu? Homem, enfim. E aí ela engravida. E engravidar vai empurrar ela a um senso comum. De quê? De uma vida que vai estar submissa a uma pessoinha que está lá dentro, né? E submissa no sentido que essa pessoinha vai ditar muito mais como vai ser a vida dela, dor, enjoo, vômito, o que ela vai comer, o corpo vai mudar. Então, ela, naquele momento, ela vai abdicar um pouco, não abdicar de quem ela é, mas abdicar das decisões que ela precisa tomar para complementar quem ela é por causa de um bem maior, que é essa pessoinha que está ali dentro. Então ela vai ter que virar uma pessoa se bebe muito ou se fuma tal, entre aspas, cafona, por causa de um bem maior, de uma saúde de alguém que está dentro dela. Então ela vai se adequar e vai ser mais uma mãe entre milhões no mundo. Só que ao mesmo tempo, ninguém é mais um entre milhões. E não é uma coisa de ai, você é o único na galáxia. Não, é porque mesmo dentro de uma coisa que é natural e padronizada, que é a gravidez, como eu dei como exemplo, essa pessoa vai continuar sendo ela, com os anseios, com os desejos, com as vontades. E aí ela vai aprender. Olha que coisa louca. Mesmo sendo colocada, não porque ela quis, mas por um acontecimento, em um quadro onde ela está vivenciando o que milhões de pessoas vivenciam e ela não queria, ela vai entender e se entender como alguém diferenciada dentro daquela coisa comum. Estão conseguindo entender a linha da parada? Então, às vezes nós nos submetemos a algo que ou é triste, ou é limitador, ou é. Tipo, eu tô agora no meu CLT. E antigamente eu aprendia muito a não poder reclamar, que achava que era ingratidão, ou porque, poxa, tá vendo, aí Deus abençoou, aí depois que perde, eu sempre enxergava essa punição, essa penalização. Ou se Deus abriu uma porta do emprego e eu reclamo é que eu sou ingrato. Hoje eu tenho paz em dizer que eu não gosto de ser CLT. E eu tô trabalhando só por dinheiro, louco para me estabilizar e sair, né? Que eu tô me organizando para isso. Até porque os tempos modernos permitem isso. Mas eu preciso me adequar nisso. Bater um ponto, trabalhar numa empresa da qual eu não gosto, seguir regras das quais eu não gosto. Então, mas eu continuo sendo eu, extremamente livre, um cidadão do mundo, mas no momento onde tem algo que me limita. E a universidade me fez isso durante 5 anos. O curso de russo me fez isso durante um ano. Eu era alguém que queria estar viajando pelo mundo, mas eu viajava dentro de mim mesmo, sabe? Da minha mente. De vez em quando fazia uma viagenzinha pequena. Eu ia vivenciando, me entendendo, aprendendo e experimentando naquele momento o que era me dado, o que estava ao meu alcance. E eu sei que eu dei uma volta gigantesca para entrar nesse assunto. E hoje eu preciso tirar uma limitação. E essa limitação é o meu mestrado. Eu tenho uma sede, eu tenho uma necessidade que o mestrado ele me sufoca aqui numa pedra. Ah, Kaique, que desculpa porque não quer estudar tudo. Eu sou responsável pelo que eu penso, né? E pelo que eu vivencio. Pelo que as pessoas vão interpretar, aí já não faz parte, já não é minha culpa. Mas eu passei pela privação de fazer o que eu queria, vivenciando o meu bacharelado. E depois eu pensei, pô, não precisa provar pra ninguém, pô, cara, você tá tão perto. Um amigo meu falou assim, você tá tão perto de terminar e tá com diploma. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, você sabe o quanto esse diploma é importante pra mim? Nada. Nós temos visões diferentes e você tem um objetivo com o curso de política que não é o meu objetivo. Não é meu objetivo, não é minha meta. E sabe o quanto hoje eu entendo que eu preciso provar para as pessoas? Zero. Não preciso provar nada. Ah, Kaique, mas você chegou tão perto. Eu digo sempre para as pessoas: eu quero ser uma inspiração até quando eu for desinspirador.
Se é que existe essa palavra. Eu quero ser uma inspiração até quando eu não for exemplo. Por quê? Eu quero ser só eu. Preciso ser só eu. Isso foi tirado de mim durante muitos anos. Por muitos processos de vida, por muitas coisas. Então eu não tenho mais essa. Uma vez uma prima conversou comigo e falou bem assim: a minha prima me chamou de Júnior, né? Disse: Júnior, você não tem ideia do quanto aqui é a nossa família, né? A gente tem orgulho, assim, de você. Tem uma prima tal, que eu nem tenho tanto contato com essa prima. Aí ela disse: ela sempre fala de você de uma forma tal, pela coragem que você teve, que você saiu, que você foi. E sabe o que é mais louco, gente? Que eu acho que vocês não vão entender esse ponto. Quando eu era adolescente, eu tinha muita gente na minha família que desacreditava. Muita não, algumas pessoas que desacreditavam, sabe? Um pouco em mim. E ao meu redor também a gente sente, né? Sabe? Nós sabemos. Então eu pensava, um dia, entre aspas, eu vou ser alguém e vou mostrar isso, 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 isso. E hoje, não é que eu, entre aspas, ó, seja alguém, mas hoje eu criei coragem de fazer algo que eu sei que tem muita gente que morre de vontade e não tem coragem, tem até mais condição financeira do que eu. E sabe quanto isso me empolga? Sabe quanto isso me dá, tipo, tá vendo? Consegui. Zero. E é muito louco, sabe? Que se hoje alguém chegar pra mim e disser bem assim, Kaique, pô, você me inspira muito. Desculpe se eu desacreditei em você e tal. Cara, tá de boa. Vive em paz. Porque quem tem que acreditar nos meus sonhos sou eu. Ninguém pode viver o meu sonho. Ninguém pode torcer e usar de... É maravilhoso quando tem. Eu tenho amigos incríveis que eu posso citar aqui. Mas eu não vou citar, que eu gosto de guardá-los. Eu tenho eles no meu coração e tenho minha vida fora da internet com eles. À distância ou não. Mas eu tenho muita gente que me apoiou e segue me apoiando. Mas quem não apoia hoje não me importa. Eu não tenho mais, sabe? Eu já tive essa vaidade de dizer um dia, tá vendo? Vou passar na cara e tal. E foi. Ó, eu vou contar rapidinho pra finalizar esse vídeo, né? Eu sofri bastante bullying na adolescência, né? Por questões de sexualidade e tal. E tinha um menino que ele me ameaçava bater sempre na saída da escola. Mais velho, reprovado. Isso me causou muito pânico, muito medo de ir para a escola, sair antes, voltar depois e várias coisas desse tipo. O tempo passou e na época também de escola tinha um outro que ele jogava, que ele gritava e me chamava de viadinho, sentava no meu colo e jogava areia pelo, a gente chama de cobrogó no Nordeste, que é uma janelinha assim, na sala, me melava na frente, tudo. Era muita humilhação, sabe? E eu encontrei os dois. Um tá casado, o que não é o que, gente, não é um problema. Sabe aquele meme que fala bem assim, eu quando encontro meus amigos da escola, tá o cara casado com uma penca de filho, todo acabado, cansado, e Madonna dançando Life is a mystery, like a prayer, when you call my name. Aí eu me vi muito nisso, né? E ele parou e falou assim, nossa, como você tá, né? Evoluiu muito, né? Falou evoluiu, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, zoando, né? Mas ele falou muito de boa. E eu parei e falei, quanto tempo, né? E a gente começou a conversar, tal. E eu senti zero de raiva, zero de mágoa dele. Outro foi na igreja, que eu encontrei na época que eu estava frequentando a igreja e tal. Encontrei um menino que também tinha se convertido. E ele era o que jogou areia na minha cabeça e me fazia um bullying terrível quando eu era adolescente. E ele me viu, ficou todo desmontado. Ficou todo sem graça quando ele me viu. Eu olhei pra ele, cheguei até ele e falei, opa, cara, e aí, tudo bom? Aí ele, ô, tudo, como você tá? Nossa, quanto tempo? Eu falei, aí ele não conseguiu continuar conversando comigo e fez-me assim, ei, cara, me perdoe, que na época da escola... Aí eu cortei ele, eu falei, cara, fique em paz, relaxe, pediu desculpa, tá mais do que desculpado. Éramos adolescentes. Eu sei que também ele foi fruto, não que justifique, mas ele foi fruto de aprendeu aquilo, tava em grupo, tal. Hoje eu tenho a maturidade de entender isso, embora eu tenha 19 anos quando a gente se reencontrou, né? Mas consegui ter essa maturidade, graças a Deus. 19? Eu tinha, não, sim, 19 e 20. E aí conversei com ele, falei, fique em paz, cara, só fique em paz. E eu olhei pra ele e entendi esse processo da minha vida
como eu tenho zero de vontade de ser quem ele é hoje, embora eu não tô dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas a vida que ele leva é totalmente desinteressante pra mim. O outro também do bullying, tal, e eu digo, pô, eu fui empurrado por um caminho que hoje eu tô satisfeito, onde eu tô vivendo, como eu sou, como eu penso, e é muito louco. Então, hoje, se alguém chegar pra mim e disser, Kaique, cara, você, às vezes eu escuto isso, você tem 40 anos e não casou, e não construiu isso, não construiu aquilo, e não tá com emprego fixo e tal. Ou se alguém me dissesse hoje em dia, eu não tenho orgulho de você, vai ser problema seu. Qual é a parte que me cabe nisso aí? Nenhuma. Porque eu não quero ser um exemplo motivacional. Eu não quero que as pessoas olhem, pô, eu não acreditava nele, agora eu acredito. O tempo me tirou essa vaidade. Não quero mostrar pra alguém, sabe? Que eu me vinguei, ou que eu tô me vingando, ou que, isso. E se um dia, vamos supor, eu tiver muito dinheiro e for rico, eu quero que veja. Não, não quero. Acho que quem passou pela minha vida passou. Contribuiu da forma ruim ou boa, deu o que tinha, porque infelizmente ou felizmente nós damos o que nós temos, e a vida segue um fluxo do qual a gente não pode estar remoendo, revivendo. Isso só traz dor, isso só traz peso. E ninguém é vaca, né? Pra estar ruminando. Comeu a grama, mastigou ali, depois vomita de volta e mastiga e volta de novo, né? Enfim. Bom, fui longe, falei muito nesse vídeo, mas é isso. Tô trancando o meu curso e começando uma nova etapa na minha vida, nova em questão de execução, porque a antiga ela já é no meu coração há muito tempo. Kaique, então quer dizer que você vai. Próximo vídeo falo mais sobre isso. E a partir desse vídeo agora, eu vou explicando como está sendo o processo de trancar o curso e a gente vai conversando mais, tá bom? Bom, pessoal, dá um like nesse vídeo, comenta o que vocês acharam, conta a experiência de vocês também. Eu não quero, o meu canal não é um canal de monólogo, eu quero ter essa relação com vocês. Quem quiser criar um canal, tudo, e tiver atrás de aparelhos como esse microfonezinho aqui ou uma câmera boa, tem um link aqui de algumas coisas que eu uso, e o tripé eu não uso não, mas tripé é igual em quase todo lugar. E eu indico algumas coisas embaixo. E algumas literaturas que eu vou começar a falar mais no canal. Meus livros, minha literatura russa favorita. E o primeiro livro que mudou muito minha vida, se aprendi muito, foi Recordação da Casa dos Mortos. Ele tem dois nomes. E o outro eu esqueci, mas está na descrição. O primeiro livro que eu indico. Quem quiser comprar literatura russa, eu estou colocando livros que foram traduzidos direto do russo. E aí compra pelo meu link, tá bom? Beijo no coração. Próximo vídeo eu falo sobre literatura junto com essas reflexões. E o vídeo ficou gigantesco. Mas é isso. Beijo no coração da Zidânia. Pra cá. Tchau, tchau. Anywhere you go, give it up.